Queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Renata, muito bem-vinda aí. Obrigada. Oi, gente. Felipe, muito obrigado pelo convite aqui para a gente falar sobre solidariedade, sobre responsabilidade social e marcas. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, né? O Felipe já falou. Eu sou CEO e cofundadora do Pollen e nós somos uma tecnologia que conecta marcas e causas. Então, o que a gente criou, na verdade, foi um sistema para que qualquer empresa, e aí quando eu falo qualquer empresa, qualquer mesmo, de qualquer tamanho, consiga fazer ações de impacto social de uma forma transparente, de uma forma controlada. Então, tem um sistema que controla tudo, une tudo num único lugar, e principalmente confiável, né? Então, a gente trabalha desde a curadoria das causas. Então, hoje a gente tem um portfólio com mais de 300 ONGs do Brasil inteiro, e a gente conecta essas ONGs usando diversas mecânicas. Aí entra a parte da tecnologia, né? Então, a gente cria mecânicas para lojas online apoiarem causas, para lojas físicas, outras marcas. Então, a gente cria diferentes maneiras de criar programas de impacto social que são bons, obviamente, como impacto, né? Geram um impacto social, geram ali doações, recursos para as causas que estão precisando, mas também geram algum tipo de resultado para essas marcas que estão apoiando. A gente acredita muito que impacto social deveria ser estratégia de marketing, estratégia de negócio, deveria fazer parte do propósito de todas as empresas, né? A gente costuma ver muito em vários lugares, poxa, eu já tenho impacto social porque eu gero emprego. Beleza, mas você gera emprego porque você precisa de pessoas trabalhando para você. O que além disso você pode fazer para o mundo, né? Eu sempre questiono muito algumas empresas de o que o mundo perde se a sua empresa deixar de existir hoje. Essa resposta não pode ser nada, né? Tipo, ela consegue me substituir. Não pode. O mundo precisa perder alguma coisa se a sua empresa morrer hoje. A gente começa a ter cada vez mais um papel social, como empresa, né? Empresas têm cada vez mais um papel social muito importante. E o consumidor e a população esperam isso das empresas, né? E é basicamente isso que a gente facilita aí para as marcas, né? Como que eu, que nunca fiz nada, consigo começar a fazer um negócio e não perder o controle, não precisar contratar pessoas para fazer isso? Como que eu consigo, né? Legal. E conta para mim, como que você detectou esse ponto? Porque, assim, quando a gente conversa, eu já tive também oportunidades há um tempo atrás de conversar também com algumas pessoas que estão à frente de ONGs, né? Uhum. E eu vejo que o grande desafio é o seguinte, ela tem uma super causa que ela abraça para fazer acontecer, só que ela precisa de recursos para financiar aquilo e não é fácil. Não é fácil, porque a outra ponta, às vezes, eu não me refiro aos doadores, tá? Eu me refiro, talvez, realmente a empresas, igual você comentou. Geralmente, para ela entrar em algo e apoiar, existem duas situações, né? Ou ela realmente, diretamente, ela olha e fala, não, realmente eu tenho a ver com aquela causa, eu vou sozinho ali tentar investir. E algumas precisam ser convencidas, né, de alguma forma, com A aquela grande maioria. pergunta, né? Com aquela pergunta que ela faz, pô, não, legal, achei muito legal, mas o que eu ganho com isso? E às vezes esse ganho, eu enxergo assim, né? Ele não é direto, ele é indireto. Eu vejo muita gente, Renata, amigos, né, conhecidos também, que compram coisas além do produto. Ela compra pela aquela empresa. Além de eu Pela comprar daquela marca. empresa, exato, eu gosto dessa marca não só porque ela é conhecida, mas eu também conheço muitas causas que ela apoia e por isso eu me fidelizo como cliente ali. Eu acho que esse é um ponto muito chave, muito importante, né? Com certeza, existe um vínculo emocional, né, do consumidor com a marca. E aí você tem, obviamente, diversas estratégias para você criar isso, né? O primeiro deles é você precisa ser genuíno em tudo que você faz. Você não vai conquistar fãs e pessoas e consumidores leais, fiéis, se você não for muito genuíno no que você faz. Você comentou uma coisa muito importante que é a realidade da organização, né? A realidade da ONG. A gente tem... existe um TED que fala sobre isso, que pra gente é um grande exemplo, que é o TED do Dan Pallotta. Recomendo aí para todo mundo que
que queira ver, e ele fala que a maneira como a gente pensa a caridade é totalmente errada, né? A gente acredita que para você ter uma ONG, você tem que estar disposto a fazer todo o sacrifício da sua vida, um sacrifício financeiro, um sacrifício profissional, e ir lá e trabalhar de graça para a instituição para o resto da vida. E isso acaba gerando diversos desafios no meio do caminho, né? Hoje, para você conseguir profissionalizar uma organização, você enfrenta muitos desafios e você enfrenta muito preconceito verdadeiro das pessoas, né? Poxa, como assim a ONG está investindo em mídia? Ela não tinha que estar comprando comida para os atendidos? Como assim a ONG está investindo e pagando um bom salário para os profissionais que trabalham? A ONG não deveria ter só voluntários? Não é bem assim que o nosso mundo funciona. Parece que o nosso mundo tem duas regras, né? 2 livros de regras. Um livro para o mercado e um livro para o terceiro setor. Que não deveria ser terceiro setor, né? Deveria estar encaixado no mercado e a gente precisa começar a trabalhar junto, né? Por que as ONGs não podem ter bons profissionais como as nossas empresas? Imagina o que um bom profissional poderia fazer de diferença na causa. A gente tem esse questionamento de achar que porque a ONG está investindo em mídia significa que ela não está investindo na causa. E não é verdade, muito pelo contrário. Se a gente está falando de uma torta ali, né, tipo de um gráfico como de torta, em que a porcentagem de investimento em administrativo, por exemplo, é pequeno, mas se a gente aumentar um pouquinho esse pedaço e com isso a gente conseguir aumentar essa torta, aumentar esse gráfico, aumentar esse número de recursos, é óbvio que a gente vai estar investindo mais na causa, né? O que importa é esses resultados. E foi aí que a gente pegou muito a ideia do pólen, né? Como que a gente pode ajudar, pegar recursos que estão muitas vezes sobrando nas empresas, estão sendo investido em coisas que não estão dando certo, ou às vezes muito investimento num canal só, e a gente consegue entregar para as empresas uma nova estratégia que vai fazer com que elas tenham um relacionamento diferente com os seus consumidores, com os seus clientes, um relacionamento forte, né, com esses clientes, esse vínculo emocional que a gente comentou, mas de uma maneira fácil, porque esses dois mundos, eles acabam falando línguas diferentes. Como é que a gente ajuda esse aqui a profissionalizar o outro, né? Então, a gente começou a querer conectar esses dois mundos e conseguir fazer mesmo, pegar um pouco de recurso da empresa e colocar na instituição para que a gente consiga ver mais impacto, e isso se paga mais, na verdade, né? A gente, hoje, dos nossos clientes, a média de retorno de investimento deles, considerando o valor que eles pagam ao pólen e o valor que eles doam, é de, em média, entre 15% e 20%, né? De ROI. Então, Que legal. vezes, né? Desculpe, não por cento, vezes de ROI. Sim. Porque o consumidor passa a ser fiel. Então, tem mais conversão de venda, menor abandono de carrinho, várias coisas. Sim, legal. Até aproveitando, quem estiver acompanhando aqui, tem uma área aí embaixo que vocês podem enviar perguntas tanto diretamente, tá? Diretamente no QA, e também no chat, tá? No chat todo mundo vê, é legal, a gente vai batendo um papo ali e todo mundo vê a pergunta, tá? Eu acho muito legal, Renata, isso que você pontuou, e eu enxergo, né, igual você comentou, o impacto social que o negócio ele causa. Quando a gente fala, minha visão, né, quando a gente fala impacto diretamente no social, é os próprios empregos gerados diretamente às pessoas dentro da empresa. Só que a gente sabe realmente que existem pessoas que elas não estão conectadas a uma empresa, às vezes não estão trabalhando, às vezes tem diversos tipos de problema e a gente consegue movimentar isso. Aí sim, realmente, tem esse viés aí das marcas que se conectam a fim de contribuir, né? Esse período, por exemplo, de crise aí que o mundo está vivendo, diversas empresas, né, diretamente começaram a fazer doações milionárias também, né? Sim. E não só doações financeiras, como tem empresas que eu acompanho também de moda, que eles começaram também a fazer a fabricação de máscaras e uma parte já doada. Então, eu acho muito legal, né? E eu até queria já te fazer, eu acho que a gente recebeu pelo menos uma pergunta aqui. A gente Ai, que vai ótimo. falando, eu vou puxando. Essa pergunta veio da Fernanda Mello aí. No futuro, será que só haverá o setor 2.0? Será que haverá só o setor 2.0, né? Onde o lucro
e o impacto importam igualmente? Como que você enxerga isso? Olha, eu torço para isso acontecer, né? Eu acho que no futuro, eu acho que a gente teve uma aceleração aí nesse futuro. Acho que até ela está falando do setor 2.5, né? Do setor 2,5, que a Isso, gente chama 2.5, muito. exato. Porque a gente tem ali o setor 2.0, que é o setor normal, né? O segundo setor que a gente fala, que é o setor do comércio, do varejo normal aqui, falando de mercado, e o terceiro setor, que seria o setor do impacto social, das ONGs e tudo mais. Eu acredito muito nessa fusão dos dois setores, e eu acho que nesse momento, até juntando com o que você falou, nesse momento a gente teve uma aceleração nesse processo, né? A gente já vinha vindo, né? O pólen já existe há bastante tempo, e a gente já vinha vendo uma evolução nessa exigência do consumidor, no consumidor mais consciente, consumidor que, assim como você mesmo falou ali no começo, começa a olhar para quais marcas ele está comprando, o que a marca está fazendo, quem é o fornecedor daquela marca, de onde veio aquilo, poxa, por que usar tanto plástico, como que a marca recicla isso, o que eu posso fazer, né? Como que a marca pode compensar, de certa forma, esse impacto negativo que está causando, ou como que a marca está promovendo impacto positivo. Cada vez mais o consumidor está exigindo isso das marcas. Hoje, existe uma pesquisa que diz que 77% dos consumidores esperam que as empresas de hoje contribuam muito mais para a sociedade do que contribuíam no passado. São 77% dos consumidores, é muita coisa, né? A gente tem uma super tendência de falar assim, mas essa história de impacto social e consumo consciente é coisa de gente jovem, é coisa de millennial, né? A gente costuma falar isso, só que a gente não percebe hoje que millennials são 42% da população brasileira, falando de Brasil, né? 32% da população brasileira tem menos de 22 anos, né? De 0 a 22 anos. Então, é muita coisa. Então, a gente não pode ignorar esse tamanho, essa fatia desse tamanho da população. E eu espero que um dia a gente tenha só um setor 2,5, porque eu acredito que o consumidor não vai aceitar diferente. Eu acredito que as marcas que não tiverem essa preocupação com o impacto, com responsabilidade social, vão vender menos, e isso vai ser uma exigência. Assim como é quase uma demanda hoje você ter aceitar cartão, por exemplo, né, que não é exatamente uma realidade, mas é quase uma demanda. Se você não aceitar cartão, você vende muito menos, vai ser a mesma coisa, né? Eu acredito muito nessa transformação. Trabalho para ela, inclusive, né? Mas eu acho que ela ainda vai demorar um tempo, um bom tempo. A gente teve uma aceleração, mas ela vai demorar ainda um bom tempo. E é muito interessante ver isso, Felipe, que você comentou, da transformação dessas marcas, o quanto essa transformação foi rápida, né? De perceber, poxa, não, eu preciso responder de alguma forma com impacto, né? A gente viu muitas empresas de delivery, por exemplo, poxa, eu preciso cuidar aqui dos meus entregadores. Empresas de varejo, não, eu preciso fechar as portas, mesmo que não seja obrigatório na cidade onde eu estou, eu vou fechar todas as portas, todas as minhas lojas, porque eu me preocupo com os meus colaboradores, enfim. Essa preocupação e aí esse shift mesmo que é ao mesmo tempo uma estratégia de negócio. Poxa, eu estou vendendo menos camiseta, vou começar a vender máscara, porque o pessoal está comprando, né? Uma questão de demanda. É uma estratégia de negócio, mas também é uma estratégia de impacto, né? E o que eu achei muito interessante foi ver, principalmente num primeiro momento, foi ver um movimento que antes era natural do mercado, que era, poxa, começou a ter uma demanda muito alta de álcool em gel, eu vou aumentar o meu preço de álcool em gel. Né? E a gente começou a ver muitas empresas menores, não grandes marcas, mas a gente começou a ver muitas empresas, poxa, vou colocar um preço ali gigantesco no meu álcool gel. E a gente começou a ver uma resposta de grandes marcas que já tem essa exigência do consumidor nas costas de, poxa, eu sei que meu consumidor quer que eu seja consciente, quer que eu pense além do meu lucro, e grandes marketplaces cortando esses parceiros. Não, aqui no meu marketplace você não vai vender esse álcool gel por R$59, né? 100 ml de álcool gel. Então a gente começou a ver uma resposta mesmo consciente disso, em que de repente a preocupação e a responsabilidade social valeu mais do que o lucro
aqui nessa decisão? Foi uma decisão que parece pequena, mas quando a gente está trabalhando nesse mercado, a gente entende que ela realmente valeu muito e foi muito rápida. Não foi uma coisa que levou um mês e o consumidor foi lá e exigiu. Não. Foi uma coisa que a Amazon fez, que a Americanas fez, a Magazine Luiza fez, fizeram rapidamente. Né? Então, esse tipo de shift de pensamento, de mindset, que é uma palavra que está aí, né? Esse tipo de mudança de pensamento é muito valioso para esse momento. E representa muito. Legal. E eu queria até te perguntar referente aos projetos sociais em si, agora lado mais das ONGs, né? Todo tipo de ONG, todo tipo de projeto social pode se conectar ao Pollen, né? Ou existe categorias específicas, né, que mais tem aderência? Como que é isso aí na prática? Toda organização social, né, que a gente chama de OSC, né, Organização da Sociedade Civil, ou ONG, para né, os mais leigos, de certa forma. Mas qualquer uma, só que a gente tem algumas exigências, tá? Então, obviamente, ela passa por toda uma curadoria de documentação, de se tá tudo ok com essa documentação, se ela tá registrada certinho, enfim, se ela tem alguma pendência. Mas antes da gente fazer essa curadoria, a gente faz uma curadoria que é tecnológica. Então, como a gente acredita na profissionalização dessas organizações, a gente acredita que ela tem que estar inserida nesse mercado. E que precisa existir uma vontade dessa organização também. Então, assim como a gente está trabalhando com o mercado, a gente precisa trabalhar com a organização também. Então, a gente exige que ela tenha um site atualizado e uma rede social atualizada. Não precisa ser um site maravilhoso, super bem feito. Não, pode ser um site feito numa dessas empresas que você só monta ali teu site, bota uma imagem e tal. Pode ser só um blog, pode ser... Não precisa ter 1000 curtidas, 1 milhão de curtidas na página do Facebook ou seguidores no Instagram, desde que seja atualizado. Pode ter 10, mas que seja atualizado. O site pode ser horrível, que seja atualizado. Eu consigo acompanhar o que a organização está fazendo, ou ter, no mínimo, uma ideia do que a organização está fazendo no último ano, fez no último ano de impacto. Porque assim, como a gente trabalha com tecnologia, né, a ONG vai ter um painel administrativo que ela vai ter que atualizar, que ela vai ter que manter os parceiros dela atualizados ali. Como é que eu vou exigir isso de uma organização que não tenha nada disso, né, que não esteja inserido nesse mundo, né? É a mesma coisa que a gente fala assim, não, beleza, você pode vender online sem ter um site. Não tem como, né? Então, assim, sem ter um site, né? Agora tem por causa do link, mas vender online com uma loja online, né? Sim. Então, esse tipo de exigência a gente faz, mas ela pode ser de qualquer categoria, ela pode ser de qualquer causa. Então, a gente tem organizações diversas, assim, diversas. A gente tem organizações que trabalham com luto materno, a gente tem organizações que trabalham com... tem hospitais hoje que estão, inclusive, precisando muito. Tem diversas causas que são atendidas ali. As exigências que a gente tem são exigências burocráticas mesmo. Você precisa estar com tudo certinho, ter CNPJ, ter estatuto, ter ata e ter essa parte tecnológica. Precisa de ajuda? A gente tem parceiros que a gente indica. Legal. Bom, em questão das ONGs agora ficou muito claro aí como funciona, né? E tem algumas em destaque que é legal, assim, que você gosta, né? Lógico que provavelmente você deve gostar de todos os projetos, né? Mas alguma que você fala, putz, isso aqui... você não pode vender uma marca só, né? Olha, a gente tem algumas organizações que são organizações que... Nesse momento, eu gosto muito de falar das organizações que estão trabalhando na linha de frente do combate ao coronavírus, né? A gente tem até uma seleção de organizações. A gente, inclusive, fez uma adaptação na nossa plataforma e a gente abriu a possibilidade para qualquer empresa criar uma campanha de doação em que não é ela que doa, em que ela engaja a sua rede a doar, né? Daí com cartão de crédito, boleto, enfim, como a pessoa quiser, para organizações que ela escolher. E a gente selecionou 15 organizações, se eu não me engano, que estão trabalhando ali na linha de frente. Então, hoje a gente tem ali algumas empresas que estão fazendo campanhas como essa, Sidewalk, o AAA do Ricardo Amorim está fazendo uma campanha com a gente, administradores.com está fazendo uma campanha de arrecadação com a gente também. E a gente fez essa adaptação, né?
E falando das organizações, gosto muito de falar dessas no momento, porque estão fazendo um trabalho essencial. Não que as outras não estejam, né? Mas a gente tem, por exemplo, a Santa Casa de São Paulo, que é um hospital que está precisando muito, está com uma porcentagem muito alta de leitos de UTI, por exemplo, já tomados. Tem a Santa Casa de Pelotas também. A gente tem alguns asilos, como a CEOV, o Lar Mãe Mariana, que são casas de repouso para idosos em vulnerabilidade social e que estão fechados agora, então todos ali em isolamento, precisando muito de ajuda. E a gente tem uma coisa que a gente às vezes não percebe porque não faz parte do nosso mundo, mas essas organizações, elas perderam grande parte da fonte de doações que elas têm. Então, grande parte dessas organizações tem como fonte principal de doação eventos, então bazar, festa junina, festa do não sei o quê, feijoada, churrasco, e tem isso como grande fonte, isso tudo está cancelado, a gente não sabe quando que vai voltar. Os seus bazares, né, as suas lojinhas também estão fechadas. Então, elas estão dependendo da doação online. E muitas delas, apesar de ter a possibilidade, não era o grande foco. Então, é importante que a gente pense nelas também, né? A gente tem hoje 300 organizações e todas elas estão sofrendo. As organizações de combate à violência animal, por exemplo, estão sofrendo muito. De combate à violência à violência doméstica também estão sofrendo bastante por causa disso. A gente acaba se voltando somente para a saúde e a alimentação e deixa um pouquinho de lado, como se elas não continuassem precisando. Elas continuam precisando, continuam atendendo as pessoas, né? Então, é difícil para mim falar que eu gosto mais, porque eu admiro muito o trabalho de todas. Legal, não, show de bola. Agora indo para um aspecto mais, agora lado das marcas, empresas, né? Como que é essa dinâmica? O que de fato, na sua visão, agora entrando realmente em mercado, né, a parte mais comercial, isso causa de benefício, primeiro, direto a um negócio, quando ele adere a isso? O que você tem percebido de evolução aí nessas empresas? Olha, eu consigo enxergar diversos benefícios, tá? Falando por exemplo, de clientes do Pollen, quando um e-commerce, por exemplo, coloca a nossa ferramenta é uma caixinha em que o e-commerce seleciona ali 2 causas e vai aparecer essa caixinha no carrinho e no checkout para o consumidor escolher qual dessas causas ele quer que a compra dele apoie. No caso do e-commerce, dessa caixinha, quem doa é o e-commerce. Vai doar ali R$1, 1% da compra, quanto que ele quiser. Ele que decide, 50 centavos. E a partir do momento em que o consumidor escolhe uma causa ali antes de finalizar a compra, primeiro que a gente vê mais retenção, né? O consumidor que escolhe causa finaliza mais a compra. Então, a gente já tem uma queda de abandono de carrinho imediata. Tanto que a gente tem ali 7 dias de teste grátis e diversos dos nossos clientes, a grande maioria dos nossos clientes vê resultado já logo de cara nesses 7 dias. Não é regra, a gente tem clientes que demoram mais tempo para ver o resultado, mas tem muitos clientes que veem o resultado ali na primeira semana, já vê uma diminuição de abandono de carrinho, aumento de conversão de venda. Mas além disso, que é o que a gente consegue ver em número ali, nos funis, nos dashboards, no analytics que cada cliente tem, a gente vê uma diferença da maneira como o consumidor está vendo essa marca. Então, a gente vê muito, principalmente dos clientes que começam a colocar isso mais para fora, não tem medo de falar que fazem isso, porque isso existe muito, né? Não tem medo de postar ali, poxa, a gente doou 1 tonelada de ração, a gente doou, sei lá, 1 tonelada de alimento, a gente doou isso, não tem medo de falar isso. Quando esses clientes colocam isso para fora, colocam isso no Instagram, no e-mail marketing, eles têm um retorno muito forte, muito forte. Assim, poxa, mais um motivo de comprar na sua loja, é por isso que eu gosto de vocês. A gente vê uma interação maior, inclusive nos posts, né, de curtida no post e tudo mais. Mas a gente consegue ver o quanto isso fica na cabeça do consumidor, né? Isso fica na cabeça, inclusive, no momento da compra. Ele tá ali comprando, achando que vai ser só uma compra, e de repente ele descobre que aquela compra não é só uma compra, né? Também vai gerar uma doação que ele nem precisa colocar a mão no bolso para fazer. Então, esse tipo de experiência, ele fica na memória do consumidor e faz com que ele se lembre. A gente vê muito isso
em evento. Às vezes a gente está ali no evento e daí chega uma pessoa aleatória, chega assim, poxa, vocês que são dessa caixinha, eu comprei na loja tal, há uns 2 meses atrás, e vi essa caixinha e não sabia de quem era. E aí a gente fala, sim, a gente, poxa, que legal, não sei o que, não sei o que. E aí a pessoa, você Legal. vê que a pessoa lembra na loja que ela comprou, o que ela comprou, o que é uma coisa que eu, por exemplo, não lembro exatamente o que eu comprei ali, numa loja que eu não compro sempre, né? Tipo, não lembro qual foi a loja que eu comprei, preciso pesquisar no meu e-mail para achar qual foi a loja. E as pessoas conseguem, elas unem, né, a ação social ao nome da marca. E isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. E nesse momento, principalmente, faz muita diferença. Tem diversos estudos aí falando do quanto os consumidores esperam que as marcas sejam úteis, né, nessa pandemia e que confiam que as empresas vão ser eficazes nesse combate. Então, esperam que elas se posicionem a esse respeito. E aí entra muito aquilo que a gente até colocou, acho que na descrição do webinar, alguma coisa assim, que é o medo de falar sobre isso, né? Tipo, poxa, eu tô fazendo, Sim. mas como eu faço porque é de coração, porque a minha intenção é boa, eu não faço por marketing. Então, eu não quero falar. E aí existe esse medo da marca de se posicionar achando que as pessoas, que os consumidores vão achar que ela está se aproveitando daquele momento para falar disso. E não, se for genuíno, e a gente conseguir, né, comunicar isso de uma maneira genuína, não tem por que o consumidor achar isso, né? Certo. Pode falar. Até pegando aqui um contexto, acho que estava até conversando aí com a tua equipe, eles estavam me mostrando um pouco, né? O lojista em si, ele pode escolher a causa Sim. que ele quer apoiar, né? Ele Isso escolhe 2 ou 3 causas ou organizações. Né? E aí a gente coloca isso e é o consumidor que escolhe ele quer que a compra dele apoie. Então, o lojista perfeito. ele escolhe as opções do consumidor. Legal. Eu acho isso muito bacana por essa questão que você comentou. Eu enxergo tanto do ponto de vista do próprio lojista querer ajudar, né? Quanto também ao consumidor ter a opção de onde ele também quer direcionar, né? Pensando um pouquinho na parte da empresa, eu acho uma excelente iniciativa de duas etapas, né? A ajuda e, obviamente, como você fica visto, tá? Se você for visto de uma forma positiva, indiretamente você vai ter excelentes resultados, não só em vendas, tá? Não só em vendas, mas de pessoas que realmente olhem para sua empresa de uma maneira diferente, né? Como você comentou aí. E não só o consumidor, mas a tua equipe também. Né? As pessoas que trabalham com Sim, você. A gente tem alguns cases internos de empresas que começaram a falar assim, beleza, então vamos colocar aí para ver o que vai acontecer. A gente quer ajudar de fato, mas a gente também precisa aumentar a nossa conversão de venda e tudo mais. E aí, 3 meses depois, a gente fala assim, pô, e aí, o que você está achando? Eu falei assim, a conversão de venda aumentou, mas isso não é o principal, porque as pessoas estão trabalhando aqui com uma alegria muito maior, as pessoas estão entendendo que todo final do mês, quando eu falo quanto que a gente já conseguiu arrecadar, é uma alegria aqui. Então, a gente vê uma motivação diferente das pessoas trabalharem, o efeito que isso faz na equipe de entender que trabalha numa empresa que não só fala, mas também faz, né? Que não só fala, que se preocupa com o outro, que se preocupa com o mundo, né? Mas de fato demonstra isso. Poxa, a minha empresa está doando, a minha empresa está fazendo. E o quanto isso tem validade, né? É valioso não só para o teu consumidor, mas para a sua equipe interna, né? O quanto isso vale a pena. Eu sinto muito isso, eu sei que, tô falando aqui por eles, mas eu sei que a nossa equipe aqui também, mas escuto muito isso falar, muitos nossos clientes falarem isso, né? Que a equipe interna engajou muito. E às vezes buscando até, poxa, como é que eu posso fazer para engajar mais o pessoal aqui internamente, para contar para eles o quanto que a gente arrecadou e tal. Então, são diversos aí os benefícios, né? A gente está falando da empresa para fora, da empresa para o mercado, mas da empresa para dentro isso faz muita diferença também, né? Inclusive na vontade de trabalhar numa empresa que se posicione de uma maneira positiva, assim, de impacto, né? legal. Até para quem está assistindo, eu conheci primeiro através de uma pessoa da nossa equipe, aqui da Ciclo, É de mesmo? mídia.
a Julie, né, que trabalha com a gente, ela me indicou, ela falou, olha que legal, gostei dessa solução e também da proposta que eles têm, e aí a gente acabou se conhecendo, aí eu bati um papo e gostei muito, né? Mas eu achei muito legal, do meu ponto de vista, para quem tem loja, meu, se você puder somar, né, tanto essa questão de querer ajudar, e dar também a oportunidade das pessoas que seguem a tua empresa para contribuir, eu acho excelente. E para o fortalecimento da marca, nem se fala, né? Então, eu vejo muito isso. Para quem hoje está buscando, nossa, eu preciso ter uma marca mais forte, eu preciso me consolidar no que eu faço. Legal, tem várias formas mais tradicionais de fazer isso dentro de estratégia de comunicação e marketing, mas aderir a essas causas eu acho excelente. Principalmente em modelos de negócio como no varejo, né? Principalmente, que você tem uma escala maior de audiência, né? Você que atende, por exemplo, pessoas físicas, né? Tá no B2C, você tem uma escala muito maior. Então, o impacto que você consegue causar através disso e também fortalecer a sua marca apoiando, eu considero uma ação extremamente inteligente e que gera benefícios para todo mundo, né? Opa, estava muda. A gente teve uma mudança, inclusive, na maneira como a mídia fala dessas marcas, né? Eu até vi aqui estava abrindo aqui uma pesquisa do pessoal do Mindmaster, não sei falar direito, sobre quais são as marcas que mais fazem sentido e que eles mais lembram agora nesse período do coronavírus, da quarentena, né? E todas as marcas citadas ali, todas têm pelo menos uma ação de impacto, todas, né? Que está doando máscara, está doando álcool gel, está fabricando álcool gel, está fazendo alguma coisa, fez um hospital de campanha, fez alguma coisa e foi colocado. E a mídia, ela começou a mudar a maneira de falar. Um grande exemplo disso, um grande exemplo de como as empresas que estão se posicionando a esse respeito estão começando a ganhar mais credibilidade, não só pelo consumidor, mas pela mídia, pelo mercado como um todo, é o próprio Jornal Nacional, né? Que é o maior jornal aí, de maior audiência que a gente tem, e ele nunca falava o nome de nenhuma marca. Por mais que ele falasse alguma ação, alguma coisa assim, ele não falava o nome da marca, era proibido. E eles criaram um momento no jornal, que é o Rede Solidariedade, se eu não me engano, e eles, de fato, falam cada ação de cada marca, nome da marca, trazem alguém da marca para falar. Então, é uma maneira diferente, assim, de você também fortalecer isso, né? Tipo, de você dar visibilidade a essas marcas. E o mais importante, e aí a gente volta no ponto das marcas terem medo de falar, é o exemplo que isso dá. Então, poxa, se eu vejo meu concorrente fazendo um negócio desse, e aí tendo menções de mídia, vejo os comentários que os consumidores deles colocam e tudo mais, a chance é que eu faça também, é que eu vá também. Então, é importante que quando a gente pense que quando a gente está fazendo uma ação de impacto social, é óbvio que a gente está fazendo porque a nossa intenção é boa, senão a gente estaria fazendo outra coisa, né? A gente poderia estar fazendo tantas outras estratégias. Por que você escolheu o impacto social? Porque você quer unir o útil ao agradável. E aí você une, né? Tá fazendo impacto, tá fazendo resultado, por que não falar sobre isso? Por que não mostrar isso para o mercado e gerar um exemplo disso? Imagina que coisa sensacional se todas as empresas investissem em marketing de causa na mesma forma, na mesma medida que investem em marketing de conteúdo, por exemplo. Na mesma forma que investem em, sei lá, Google Ads. Estou dando um exemplo aqui, né? O quanto a gente teria de impacto para isso. E não dá para a gente pensar que isso é uma coisa ruim. Poxa, mas as marcas estão fazendo só para se beneficiar. Pode até começar por isso, mas ela vai ver o quanto é bom e o quanto faz bem internamente para ela e não vai deixar de fazer. No final, a organização que está recebendo esse valor, essa doação, ela precisa disso. Então, assim, né? Por que Sim, não? Né? exatamente. Ó, eu até recebi uma pergunta aqui, chegou da Fernanda, tá? Como fazer para apoiar, né? Na verdade, para começar, né? Como que a gente pode fazer para apoiar e não
parecer oportunista, né? Legal, legal. É bem o que a gente estava falando, né? A primeira coisa que eu vejo é que, de fato, isso tem que ser genuíno. Você tem que saber por que você está fazendo isso, por que você está apoiando essa causa. Ah, vou apoiar a CUFA, por exemplo, porque todo mundo está apoiando. Não. Isso faz sentido para a tua marca? Isso faz sentido com o que você faz? É isso que a causa está precisando? Né? A gente teve um caso recente, até eu estava lendo uma crítica sobre isso hoje, sobre uma marca que doou chocolate. Ela fabrica chocolates e ela doou chocolates. E daí a gente pensa assim, poxa, não é de chocolate que as pessoas precisam agora, né? Óbvio, você pode doar, eu estou doando ovos de Páscoa para... Olha a diferença da comunicação. Eu vou doar 1 tonelada de chocolate para as comunidades carentes, né? Ou para as pessoas que estão ali precisando de alimento. Elas estão precisando de alimento. Não que chocolate não seja alimento, eu amo chocolate, né? Mas olha a diferença de você falar assim, eu vou Eu doar 1 também gosto tonelada muito. de... Né? Olha a diferença de você falar, eu vou doar 1 tonelada de chocolate para as comunidades carentes que estão passando fome. E eu vou doar 1 tonelada de ovos de Páscoa para abrigos e casas-lares de crianças que estão em isolamento social. Olha como são coisas totalmente... que pode ser a mesma coisa, para a marca que fabrica chocolate é exatamente a mesma coisa, é o mesmo investimento, é a maneira de falar, é a maneira de comunicar, é entender para quem que você está doando e o que essa causa precisa naquele momento. Ela precisa de recurso porque ela vai... sei lá, reformar a sede administrativa, ou reformar a escola, ou reformar alguma coisa, ou ela precisa de fato de alimento, ela precisa de cesta básica, né? O que de fato essa causa precisa? É esse entendimento, né? Estou fazendo por marketing também? Claro, eu preciso comunicar, eu preciso ter retorno também. A gente está trabalhando numa estratégia aqui. Mas isso precisa fazer sentido. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, ô Felipe, vamos fazer uma parceria aí, você me indica todos os seus clientes e eu não indico nenhum dos meus. Não faz sentido, né? O que você precisa, o que eu preciso, como que a gente pode fazer uma parceria que seja boa para todos os lados. Então, quando a gente fala de como que eu começo e não pareço oportunista, você está apoiando só porque está todo mundo apoiando ou você fez um estudo, e quando eu falo estudo parece uma coisa gigantesca, mas dar uma pequena pesquisada no que a causa está fazendo e se ela faz sentido para tua marca e se dá liga, né? Tem que dar liga. Se fizer Perfeito. sentido e você comunicar da maneira correta, olha, eles estão precisando disso, a gente vai doar isso, não tem por que parecer oportunista, você está fazendo uma coisa sensacional, né? E aí, óbvio, transparência sempre em primeiro lugar, né? Legal. A gente recebeu mais uma aqui. Qual é a melhor maneira de levantar essa necessidade, né? Do lugar que eu devo doar? É a pergunta que a gente recebeu. Você pode muito bem... bom, a gente existe para isso, né? Existe uma ferramenta para isso chamada Pollen, né? Que a gente faz justamente esse meio de campo entre causa e marca. A gente trabalha muito com doação de recurso financeiro para que a ONG possa investir no que ela precisa naquele momento. Então, a gente tem muita demanda. Eu quero doar agasalho, eu quero doar comida, eu quero doar não sei o quê, eu quero doar aquilo outro. A gente gosta muito de trabalhar com recurso porque a gente trabalha com empresas que apoiam essas ONGs mensalmente. Então, elas vão doar mensalmente para essas organizações. E mensalmente, cada mês, uma ONG pode precisar de uma coisa diferente. Nesse mês, ela pode estar reformando a sede administrativa, no mês que vem, ela pode estar precisando de arroz para merenda, né? Então, a gente gosta muito de doar o recurso e de confiar que a organização vai usar esse recurso para o impacto, porque aí a gente não tem muito esse problema. A gente sabe no que a organização vai trabalhar, vai transformar, né? E ela vai transformar em algo que seja útil para ela. Mas basicamente, se você não usar uma ferramenta como o Pollen, por exemplo, é conversando com a instituição. É entendendo o que a instituição está fazendo, beleza, e o que vocês estão precisando agora? Então, a gente está reformando a nossa sede administrativa. Poxa, legal. Então, se eu doar cimento, faz sentido? Se eu doar tijolos, faz sentido? Se eu doar telhas, faz sentido? Faz. Ou não, a gente está precisando pagar os salários dos nossos profissionais. Poxa, beleza, então eu vou doar dinheiro para isso. Pode ser? Depois você me faz uma transparência? Faço. Tudo é uma questão de acordo, de conversa. É igual a gente ter é a mesma coisa que uma conversa de uma parceria institucional, de uma parceria de negócios. A gente precisa começar a tratar a organização como uma organização profissional também.
Muito bom. Aí tem mais uma aqui, que é em relação ao como que é demonstrado, né? Como que o impacto é demonstrado para o cliente da marca, né? Como que ele avalia isso? Analisa, desculpa. Uhum. Não, imagina. No caso do pólen, por isso que a gente sempre fala, né, da necessidade da gente ter um sistema, né? O pólen é esse sistema de conexão, assim como a gente tem ali CRMs para você automatizar tua comunicação com o cliente, às vezes para você um sistema para você agendar posts no Instagram. A gente é um sistema para te ajudar na comunicação entre a sua marca e a organização que você está apoiando. Dentro do nosso sistema, a organização tem um painel administrativo, onde ela acompanha quais são as empresas que estão apoiando ela, quanto que ela tem de doação, quanto que ela vai receber esse mês, quanto que está pendente, enfim, ela tem tudo isso lá bem transparente e ela tem uma área de transparência, né? Ali ela coloca conteúdos, então ela vai colocar o relatório de impacto, foto, vídeo do que está sendo feito naquele mês, por exemplo, na organização. Ela tem a obrigação de postar pelo menos uma vez por mês um conteúdo e todo esse conteúdo é unido numa página única de transparência. Cada cliente nosso tem uma página de transparência que tem as informações da empresa, por que a empresa está fazendo isso, isso é personalizável, a própria empresa pode personalizar. Tem quais são as instituições que estão sendo apoiadas, quais são as instituições que às vezes ela já apoiou e deixou de apoiar. O que essas instituições, no que está sendo transformado esse valor, então se está sendo transformado em, sei lá, quilos de ração, se está sendo transformado em alimento e roupas, sessões de terapia, enfim. E esse conteúdo que a própria organização vai colocando. Então vai formando quase que uma timeline ali, tipo, do que a organização está fazendo e o que a empresa está ajudando aquela organização a fazer. Então a gente demonstra tudo isso e é tudo automatizado numa página de transparência. E esse é o ideal, né? Não que a gente esteja fazendo o ideal, tá? Mas o ideal é a gente ter um compilado de informações que essa empresa possa mostrar para os seus clientes, seja uma página, seja um relatório que é enviado mensalmente. E o difícil é essa ponte mesmo, né? Pedir para a organização mandar foto, às vezes fica tudo meio bagunçado, né? Mas de fato você conseguir mostrar para o teu consumidor num único canal o que está sendo feito, né? É diferente de você ter uma página responsabilidade social lá no footer do site, que é a última coisa que você encontra depois da logo do lugar que fez o site, tem ali responsabilidade social bem pequenininho, você clica, quando abre, e muitas vezes nem abre, né? Tipo, a pessoa esqueceu de atualizar, esqueceu de migrar, às vezes, né? Quando abre tipo, é só um texto falando assim, nós acreditamos em tal coisa, não sei o que, não sei o que. Poxa, usa essa página, coloca coisa nessa página, né? Mostra isso na sua rede social, olha que legal a imagem que a gente recebeu da organização, fez isso esse mês. Esse mês, fazer um post, esse mês nós doamos tanto para as organizações, fazer um banner, sabe? São várias maneiras e são coisas simples. Você não precisa complicar muito, né? São coisas simples que você pode ir fazendo para ir alimentando o teu consumidor de transparência do que realmente está sendo feito. Porque se você não mostra o que está sendo feito, se você não fala, aí de fato o consumidor muitas vezes fica, poxa, mas e essa doação está indo para onde? Cadê? O que está sendo feito? Né? Por mais que às vezes não tenha saído do bolso dele. Legal, então a gente tem uma forma bem transparente aí de acompanhar isso. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas realmente conseguirem ver que aquele recurso ali foi destinado para o local certo, né? Para as pessoas certas. Eu acho isso fantástico. E aí, o que eu queria te perguntar agora, nessa etapa final, né? Como que as pessoas, como marcas, podem contatar vocês para entender um pouco melhor sobre isso? E como ONGs, né, se estiverem vendo esse material, também podem contatar, né? Como que a gente pode falar aí com vocês e iniciar algo, Renata? Claro, tudo através do nosso site, pollen.com.br, POLEN de navio.com.br. Lá tem duas áreas, uma área específica para empresas e uma área específica para organizações. Em cada uma dessas áreas tem um formuláriozinho rápido, sempre nome, e-mail, telefone, para a gente poder entrar em contato contigo. Para as organizações já é tudo automatizado, então ela vai poder colocar ali o site e o Facebook, que são os nossos critérios, e já emitir o primeiro cadastro dela, né? E aí a gente já faz essa primeira avaliação e já retorna com um resultado positivo ou negativo. Se for negativo, a gente sempre fala, olha, faltou isso. A ONG pode fazer e aí pedir de novo, né?
Com relação às empresas, pode acessar direto no site ou então pode entrar no nosso Instagram, @pollen, porque a gente atende, na verdade, em todos esses canais. Né? Dentro do nosso site tem o chatzinho ali, pode pedir para a gente entrar em contato, Legal. mas normalmente a pessoa entra ali e a gente já entra em contato em no máximo 24 horas para entender a necessidade daquela empresa. Seja uma empresa, não que um e-commerce não seja uma empresa, mas seja uma empresa normal, Sim. um varejo físico às vezes, ou até uma marca que não tem loja, né, mas queira fazer algum tipo de ação, ou até um próprio e-commerce. Se você for um e-commerce que usa uma das nossas plataformas integradas, pode fazer toda a integração individualmente ali, até antes da gente entrar em contato. Assim, é super simples, tem um período de 7 dias grátis para você testar a nossa ferramenta de e-commerce, mas é só entrar em contato com a gente que a gente já liga, já vê a melhor maneira, a melhor mecânica para colocar no seu site. Se você quer criar uma campanha, pode ficar super à vontade, assim, para isso. Legal, é bem tranquilo. Então, essa é uma dúvida às vezes que pode ocorrer por lojistas, né, que tem e-commerce. O processo, então, de integração é super simples, ele Muito mesmo consegue fácil. fazer o processo Muito tranquilamente. fácil. A gente tem algumas plataformas que a gente tem o aplicativo dentro da própria plataforma, né? Então, na página de aplicativos da plataforma, ele pode ver. E a gente tem algumas outras plataformas que é via GTM. Então, é um link, Legal. uma linhazinha de código super simples, colocada no GTM e já está funcionando. Assim, é realmente super fácil e tudo isso tem tutorial dentro da nossa plataforma. Na hora que você finaliza ali o cadastro para o teste, ele já te dá todo o caminho necessário para você fazer. Legal. Aí até uma consideração que eu deixo aqui também, pessoal, você que faz a gestão aí do teu e-commerce, cuida do marketing da empresa, é super importante essa visão que a gente trouxe aqui nesse webinar. Indico muito vocês conhecerem o projeto, a tecnologia e também as causas, que vai fazer muita diferença se você conseguir aplicar isso aí dentro do negócio, né? Eu achei fantástico e super indico aí para todo mundo que estiver assistindo. Obrigada, Felipe. E eu queria só deixar um último recado aqui. A ferramenta que a gente liberou gratuitamente, que é para qualquer empresa criar uma página única de doação e daí engajar sua equipe, seus parceiros, fornecedores, enfim, clientes a fazerem doações únicas, em que daí não é a marca que está doando, ela só está sendo o formato. Você pode acessar doe.pollen.com.br e tem uma landing page bem específica para isso, explicando os passos para isso. Você já pode criar a tua campanha. É uma campanha super rápido, assim, a gente levantou assim algumas campanhas que teoricamente seriam gigantescas em questão de meia hora, uma hora, porque você pode cadastrar tudo ali, a tua landing page já fica bonitinha, você coloca a imagem que você quer, escolhe as organizações que estão atuando aí no combate ao coronavírus, então, e é uma ferramenta gratuita. Então, quem quiser fazer uma campanha, também tem aí essa liberdade, essa novidade que a gente liberou gratuitamente aí. Legal. Caso você esteja vendo, não tenham conseguido participar ao vivo com a gente aqui nesse webinar, esse material ele vai ficar gravado, tá? Ele vai ficar gravado, vai para o YouTube, você pode compartilhar aí com o máximo de pessoas que você achar interessante, né? Renata, queria te agradecer por essa participação, agradecer aí o teu tempo, agradecer a sua equipe também. Eu achei fantástico, novamente, a solução de vocês e também achei muito legal a questão desse apoio aí aos projetos sociais. Simplesmente sensacional e queria te agradecer aí por ter participado desse conteúdo por aqui. Imagina, Felipe, eu que agradeço, assim, é sensacional falar disso. Eu poderia ficar horas aqui comentando sobre todos esses aspectos e toda essa mudança que a gente está vendo no mercado, assim. Muito obrigado por ter chamado a gente para falar sobre isso. Fico super à disposição. Eu já vou convidar vocês para fazer um webinar junto com o Pollen também, para falar sobre e-commerce, sobre aumento de conversão e tudo mais. A gente tem uma necessidade aí grande dos clientes pedindo para a gente falar sobre isso cada vez mais, nada mais justo do que a gente trazer especialistas nisso, né? Então, muito obrigado, fiquei meu super obrigado aí. Quem quiser fazer campanha ou começar uma estratégia de impacto social, só entrar lá no nosso site e pedir que a gente entre em contato contigo. Legal. Obrigado, Renata. Obrigado, pessoal que acompanhou até aqui. Um grande abraço aí para todo mundo.